Debates do Povo. Hoje, com Marcos Tardan. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 4 de julho de 2016. Está no ar mais um Debate do Povo pela rádio Povo CBN, frequências FM 95.5 e AM 1010. A campanha eleitoral de 2016 ainda não está oficialmente nas ruas, mas já ganhou as mídias sociais. São muitas as páginas na internet utilizadas pelos futuros candidatos para fazer o marketing político pré-eleitoral. Veículos tradicionais, como a televisão, o rádio, os impressos de um modo geral, ainda exercem, claro, bastante influência sobre o eleitorado. No entanto, é inegável que estamos vivendo um período de grandes mudanças, para além do marketing, inclusive. Afinal, qual será a arena de disputa para a campanha deste ano? Para responder esta e outras perguntas, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi 282, Gerardo Azevedo, advogado especialista em Direito Eleitoral. Serginho Aragão, professor do curso de Publicidade da Unifor. Carlos Gama, diretor executivo da G-Marketing Comunicação. E Natércia Melo, coordenadora de mídias sociais do Grupo O Povo. Você, ouvinte, pode participar do programa pelo telefone 3066 4030 ou pelo WhatsApp 981 665 589. Muito bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. Queria começar o programa fazendo uma pergunta para que cada um de vocês respondesse assim rapidamente, para a gente introduzir e começar aqui a conversa. Pergunta é a seguinte: o que os eleitores, melhor dizendo, podem esperar de diferente nessas eleições? O que vai marcar, o que vocês acreditam que vai marcar as eleições deste ano? 30 segundos, Serginho Aragão, começar por você. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Debates do Povo. A verdade é que nós vamos ver nesse pleito eleitoral uma tendência se consolidando. A tendência da migração para o digital das campanhas. Não que o tradicional acabe, mas cada vez mais as nossas timelines serão invadidas pela campanha eleitoral. Natércia Melo, é isso mesmo? O que você acha? O que vai marcar as eleições deste ano? Sim, eu confirmo. Acho que o digital ele é muito predominante, ele é muito forte no momento eleitoral. Acho que esse ano já está. E acho que nas outras eleições eram muito puxando para o Facebook, Twitter, e hoje existem mais plataformas que também estão mais fortes. Carlos Gama. Bom dia Tardão, bom dia colegas, bom dia aos ouvintes. Bom, fundamentalmente eu acho que, independentemente das redes sociais, que é um caminho sem volta, é um espaço de geração de conteúdo, infelizmente ainda não é um espaço de formação de marca, é um espaço de defesa de marca, né? A campanha tende a nos mostrar um pouco uma alternativa a isso, mas eu acho que, em síntese, eu acho que é a eleição da incerteza, né? A mudança da legislação nos coloca uma demanda maior pela criatividade, e aí ponto pra gente que trabalha na área, né? Mas eu acho que nós vamos ter aí uma eleição do tapetão. Ok, Gerardo Azevedo. Bom dia a todos os ouvintes. Juridicamente falando, o que eu posso afirmar é que serão as eleições mais baratas dos últimos tempos e a mais fiscalizada, porque o Ministério Público vai estar atuando rigidamente sobre pré-campanha e sobre campanha, e também deixar também a informação que essa campanha agora foi reduzida pela metade, né? Esse ano serão 45, o tempo dela, serão 45 dias, do dia 16 de agosto até o dia da eleição, e anteriormente, na última eleição, foi de 90 dias. Então tem que abrir o olho, porque realmente o tempo é curto. Propaganda de rádio e TV duram 35 dias, não é isso? Dos 45 dias, 35 serão de propagandas no rádio e na TV. Eu estive na semana passada com um candidato a prefeito, e aí conversando com ele, eu perguntei: candidato, o que vai marcar as eleições? Qual vai ser a sua estratégia para esse ano nas eleições? Aí ele deu uma desconversada, falando que estava conversando com os assessores, aí depois ele abriu o jogo e falou: olha, na verdade eu não quero te dizer não vou te dizer. Ou seja, guardando um segredo. Queria perguntar aqui pro Serginho Aragão e depois em seguida pro Carlos Gama o seguinte: Serginho, você tem experiência aí em eleições, não é isso? Em trabalhar para candidaturas, esse ano também vai trabalhar para algumas candidaturas, não é isso? É isso mesmo. E o que você pode falar? Qual vai ser a estratégia dos seus candidatos? Claro. A nossa estratégia vai ser o que infelizmente nem todos estão fazendo, e vou dizer por que de infelizmente.
Essa parte das redes sociais, elas devem ser entendidas como um canal de relacionamento. Mas, infelizmente, cada vez mais o que nós estamos vendo é que todos estão usando como mais um meio para propagar e pouco ouvir. A verdade é que nós vamos usar esses canais para chamar o eleitor / cidadão para fazer junto. A nossa ideia é uma ideia muito clara. A nossa ideia, e cito o exemplo claríssimo do Eusébio, não é governar para o povo. A nossa ideia é governar com o povo. E as redes sociais servem muito para isso, a partir do momento em que nós ouvimos as suas demandas, que nós ouvimos suas críticas, as suas reclamações. Então, nós vamos sim propagar nossas mensagens, mas nós queremos ouvir também o que o povo tem a dizer. Vamos usar sim esse canal de diálogo. Essa é basicamente a estratégia que você vai usar são quantas candidaturas você vai estar trabalhando esse ano? Prefeitura de Eusébio, Prefeitura de Itaitinga e uma vereadora em Fortaleza. Todas elas você vai usar basicamente essa estratégia aí da internet. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Carlos Gama, você também já tem larga experiência em campanhas eleitorais e esse ano também vai trabalhar em campanha eleitoral, não é isso? Tem um pouquinho de chão trilhado aí, né? Acho que fundamentalmente a gente tem que ver um pouco, Tardan, para falar em estratégia, de pensar no inconsciente coletivo, quer dizer, no sentimento, né? Quer dizer, nós vivemos um momento há tempos atrás onde o sentimento era e muitos slogans se propagaram, se multiplicaram pelo interior, né? Quer dizer, cuidando das pessoas, né? A mãe disso, o pai daquilo, né? Porque as pessoas estavam sedentas disso. O que aconteceu é que nós vivemos um período de reino da fantasia. E essa crise está funcionando bastante. Reino da fantasia em que sentido? Você quer dizer de dinheiro, de muitas oportunidades? A população enxergou que as coisas acontecem pelo salvador da pátria, né? Aquele que vem, que é o pai disso ou pai daquilo, como passe de mágica, cria uma situação onde todo mundo começa a ganhar dinheiro, andar de avião, viajar para o exterior, comer presunto, tomar iogurte. E nós descobrimos que, infelizmente, isso não é verdade, né? Tá aí a Inglaterra para nos provar, né, o quanto é dura a realidade. O que acontece é que a coisa tem que ser construída e não existe salvador da pátria. O que existe é trabalho, consciência e cidadania. As pessoas têm que se fazer, né? Quer dizer, no Brasil, enquanto as pessoas comemoram a entrada no Bolsa Família, nos Estados Unidos se comemora a saída do programa do desemprego, né? Do Bolsa Emprego. Então, o que nós temos que perceber é que essa crise vai funcionar bastante para que nós tenhamos um pouco mais de consciência, né, de entender que não existe reino das fantasias, né? Então, eu acho que essa eleição é muito mais a eleição da verdade. É a eleição onde a estratégia tem que ser de desnudar um pouco, dada a saída dos efeitos, né, das maquiagens da televisão, né, das trucagens, dos sons, dos áudios, da emoção exacerbada. O que me incomoda um pouco é perceber que e na sequência a gente vai poder ouvir uma opinião mais embasada tecnicamente, é que nós temos ao mesmo tempo uma redução dos custos que força as pessoas a ter uma maior quantidade de menores recursos técnicos, mais debate, mais exposição, mais discussão de ideias. Mas ao mesmo tempo nós temos uma diminuição do tempo. Ora, se eu crio uma legislação que barateia e que proporciona uma exposição, exige uma exposição maior do candidato, como é que eu, do outro lado, tenho menos tempo para ele fazer essa mesma coisa? Então, isso é que eu acho complicado, né, e conflitante. Com certeza essas eleições vão ser bem diferentes daquilo que todo mundo está acostumado, né? O eleitor, o candidato, os especialistas aí em comunicação também. Natércia, você que não está evidentemente trabalhando em nenhuma campanha, nem estará na campanha, e não em uma campanha, né? Qual é a tua expectativa? Você acha que a internet realmente vai ter esse brilho todo? Você falou há pouco que sim, né? Já acredita nisso. Sim. Mas o que na internet? São vídeos, memes, assim? Como é que você acha que isso vai explodir ou poderia explodir de um jeito mais envolvente pro eleitor? Eu acredito que esse ano muita coisa, o candidato ou a campanha que se envolver, que se destacar, fizer algo diferente ou além dos memes, vamos dizer além assim, dos memes, né? ele vai ser mais atrativo para aquelas pessoas que estão indecisas. Na verdade, para aquelas pessoas que gostam de internet, que estão bem fortes na internet, entregam algo novo, entregam algo diferente. Então, eu acredito que eu acho que um candidato que está bem envolvido com mídias digitais e faz um live, por exemplo, para ouvir
o eleitor, a população, de modo geral, a sociedade, eu acho que ele vai chamar atenção, as pessoas vão estar bem. Eu tô dando uma dica, eu nem sei, eu não sou como o Taran colocou, não tô. Não, mas é bom isso que nunca, você tá aqui, eu nunca trabalhei em marketing político, mas eu acredito que aquele candidato que se propor realmente a ouvir, em tempo real, as pessoas vão confiar. Eu acho que vão assim, poxa, ele está ali disposto, eu estou ouvindo, eu estou respondendo. Como eu já vejo em algumas páginas de políticos, né? Tem político que responde, quando você vê que o comentário vai para 1000 curtidas, aquele comentário. Por quê? Porque ele foi lá e respondeu, e às vezes é uma resposta tão simples, tão modesta, mas a pessoa se sentiu importante, viu que foi ouvida. Então isso vai ser um diferencial. Gerardo, você falou há pouco aqui que você acha que essas eleições vão ser as mais baratas. Enfim, é para ser, né? Esse movimento todo que a gente está vendo no país, a pressão popular, os escândalos, etc. É de se imaginar que as eleições vão ser mais baratas de fato esse ano. O Carlos Gama mencionou a questão da incerteza, e aí acho que ele está se referindo a vários aspectos, inclusive questões legais, não é isso, Carlos? Imagino que ele estava se referindo à fiscalização, né? A verdadeira eficácia aí de você garantir que as campanhas vão ser mais baratas. O que a tua expectativa aí? Você falou que acha que vai ser mais barata, mas pela proposta geral assim do país, a busca, ou você de fato acredita que vai se gastar menos mesmo? Não vai ter caixa 2 na verdade, Marcos, o que é que acontece? O país hoje está vivendo uma moralização política muito grande, por conta dessas investigações, principalmente a Lava Jato, Petrolão. Então, essa moralização meio que tomou conta da população. Por que eu acredito que as eleições serão mais baratas? Primeiro, houve vários métodos na lei, como o gasto eleitoral foi limitado, certo? A fiscalização do Ministério Público será mais intensa, certo? Aí você me pergunta, vai haver caixa 2? Pois, eu não tenho como afirmar se sim ou não, mas como eu disse, pela moralização política que estamos vivendo, o pessoal vai ficar bem receoso de ir para o caixa 2, e se for, vai ser em bem menos proporção. Então eu acredito que realmente os pré-candidatos e os futuros candidatos, os pretensos candidatos, eles vão tomar vários cautelas, vários cuidados para não realmente ser vítima da ação do Ministério Público. Ok, Gerardo, a propósito disso, o nosso ouvinte Ayrton de Maranguape, ele afirma que essa vai ser a eleição do caixa 2. Como a população pode denunciar a utilização desse dinheiro? Diga lá, Gerardo. Realmente me complicou um pouco, porque redes sociais. Realmente a representação do Ministério Público, ela pode ser feita por qualquer eleitor. Então ele pode se dirigir realmente ao representante, o promotor, e fazer a denúncia dele, do que ele achar ilegal, se ele tiver alguma prova disso, e evidenciar lá que o Ministério Público irá apurar esses dados. Mas realmente eu não concordo com o ouvinte, eu concordo que o caixa 2, se houver, será bem reduzido, mas nunca se dá para saber, né, Marcos? E os publicitários aqui que vão estar envolvidos com as campanhas, o que vocês têm a dizer sobre essa questão do caixa 2 aqui? Silêncio? À vontade, Carlos Gama. Olha, eu proponho cortar as perguntas. Pergunta fácil, por favor, gente. Bom, é difícil você dizer. Eu acho que de coração, a legislação te empurra para o caixa 2, né? Porque nós não temos uma fiscalização efetiva disso, né? O que vai acontecer é que efetivamente na hora do sufoco o que o time faz é contratar, né? Então na hora que o candidato te receber a pesquisa lá na boca, e essa redução do tempo também faz com que isso seja mais emergencial, quer dizer, os institutos de pesquisa vão ter uma concentração de trabalho, por isso é que eu acredito, né, que nós teremos uma eleição mais cara, porque o que acontece? Quando você tem um editor, é um exemplo, tá? Analogia. Um editor para fazer um programa eleitoral de 60 dias, ele tem condição de fazer isso com uma equipe.
quando ele tem que fazer um programa que é diário, veja bem, mudou também, tá? O programa agora é diário, antigamente era intercalado. Hoje em dia não, hoje em dia a nova legislação, o programa é diário. Então você não tem mais uma equipe para fazer porque ele não tem um dia de intervalo. Tem que contratar duas equipes. Ele vai ter que ter 2, 3 equipes. Então assim, me desculpa, ficou mais caro, né? O tempo é mais apertado e para você fazer uma maior demanda em menos tempo, porque você não tem mais dias intercalados, você tem todos os dias um programa, você tem que ter mais de uma equipe, tem que ter mais gravação, você tem que ter mais conteúdo, enfim, isso vai fazer com que tudo fique mais caro. Diga, Gerardo. Lembrando, só porque eu tenho que analisar o lado jurídico da situação, só para também deixar o eleitor informado que a legislação tentou limitar os gastos de campanhas, quer dizer, em municípios com um turno serão 70% do último gasto, certo? E de 2 turnos 50%, se houver segundo turno mais 30%. Então, realmente, qual foi a intenção do legislador? Foi tentar acabar com o Caixa 2, que realmente nós sabemos aqui que é muito complicado. É só para deixar o eleitor realmente desses números, que eles são muito importantes para você até fazer uma futura denúncia, se for o caso aí da pergunta do nosso ouvinte. Ok, vamos agora a um rápido intervalo. Lembrando que você, caro ouvinte, pode participar do programa pelo telefone 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981-665-589. Até já. Debates do Povo. Hoje, com Marcos Tardan. Olá, estamos de volta com o Debate do Povo, hoje discutindo a disputa da campanha eleitoral deste ano. Estão aqui presentes no estúdio o Gerardo Azevedo, advogado especialista em direito eleitoral, o Serginho Aragão, professor do curso de publicidade da Unifor, Carlos Gama, diretor executivo da G-Marketing Comunicação, e Natércia Mello, coordenadora de mídias sociais do Grupo Povo. Lembro que você, ouvinte, pode participar do programa pelo telefone 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981-665-589. E vou aqui já algumas participações de ouvintes. A Liduína, do Geni Baú, diz que quem menos maquiar o circo vai ganhar as eleições. Tomara, transparência, acho que é isso, né, Liduína? Tenho aqui mais um ouvinte, o André Arquimedes. Ele diz o seguinte: que tal começar o exemplo de casa? Eleitor, não vote em corruptos. Certíssimo, André Arquimedes. E ele completa aqui: muitas palavras são jogadas ao vento. Enquanto se gasta tanto com eleições, muitas famílias passam fome e sede no estado. E queria ler aqui também mais uma participação de um ouvinte que ele fala o seguinte, é o Tiago Façanha. Ele pergunta: qual a estratégia de comunicação para uma campanha minoritária como vereador, já que não tem o apoio de programas de TV e rádio? Muito bem, Carlos Gama e Serginho, quem se propõe? Serginho, vamos lá, você já não fala há algum tempo aí. Vamos lá, amigo Tiago Façanha é um grande publicitário, é um rapaz que trabalha com algumas campanhas políticas aqui também, e a grande questão é: você vai trabalhar para ser vereador em um município, independente de ser um município pequeno ou de ser um município grande. Você tem que representar uma categoria, um grupo. O que você propõe? Acima de tudo, você tem que pensar se a sua campanha é uma campanha que possui solidez, ou ela é uma campanha que atende apenas a anseios próprios. Se você está disposto a se candidatar, por exemplo, para representar a categoria dos policiais, junte-se a eles, una-se a eles. Creio que o primeiro ponto, amigo Tiago Façanha, que nós devemos pensar sobre isso é: a sua campanha possui solidez? A verdade é que hoje todo mundo coloca o carro na frente dos bois. Pensa em publicidade, pensa em rede social, pensa em panfleto, em santinho, mas não está pensando no que mais importa, que é a essência. A minha campanha tem solidez porque eu tenho um grupo ao qual eu quero me dirigir e as minhas propostas são essas e são claras. Depois que você tiver isso, aí você vai cair em campo, aí você vai pensar nas estratégias de como chegar até esse povo. Mas eu acho que, acima de tudo, pense na solidez de sua campanha. É isso, Carlos Gama? Bom, fundamentalmente eu acho que é importante reconhecer que nós estamos falando de, com o perdão da palavra, voto distrital, né? Quer dizer, o vereador é representante, como foi dito, de localidades, né? É um representante nesse toque. Então eu diria ao Façanha que pegasse o telefone 32781774, ligasse lá para a G-Marketing, que a gente pode estabelecer uma estratégia interessante lá para ele. Corta, pipe. Natércia Mello, me diga uma coisa: você acha que nessas eleições aqui você vai ter muita boataria? Quando a gente está falando tanto de internet, é um palco aberto perfeito para boataria, não é isso?
Tem demais, eu acho, nem só na política, mas em tudo. Isso cabe a gente apurar, né? Muita coisa que a gente vê um blog que a gente não conhece ou não sabe a procedência, a gente tem que apurar os fatos. Então a gente passa por isso o tempo todo quando a gente vai apurar uma informação, e na política não é diferente. A gente tem que ver quem escreveu, qual a origem dessa informação, para a gente poder explorar o assunto, mas nem tudo que a gente escuta ou lê na internet a gente explora isso a gente já sabe há algum tempo, mas eu tenho a impressão, hein, Gerardo, que as eleições esse ano, como devem ficar muito focada ao que tudo indica, as estratégias aí na internet, vai se multiplicar por muito, assim, esse clima de os anonimatos, as baixarias, a botaria. Você não acha que vai ser um risco, pelo menos muito grande, da baixaria aumentar muito nas eleições? Risco sempre há, mas é vedado o anonimato pelo candidato ou pré-candidato. Isso também é uma coisa que está dentro da lei. Agora, Marcos, eu acho que realmente o veículo das mídias sociais, principalmente o Facebook e o WhatsApp, ele passa uma mensagem muito instantânea e célere. A informação que você coloca, em poucos minutos já passa para você não tem noção do tamanho de pessoas que realmente estão recebendo aquela informação. Lembrando só uma dica para quem for pré-candidato, que realmente agora o TRE de Pernambuco decidiu, porque quando você tem uma fanpage, o próprio Facebook, por ser uma ferramenta que também arrecada dinheiro, ele lhe insere numa opção de você patrocinar aquele post, que muitas vezes não é nem o próprio candidato que faz isso, ou pré-candidato. E quando você paga o Facebook para isso, aparece para todas as pessoas assim: fulano de tal, post patrocinado. O TRE de Pernambuco entendeu que isso é uma conduta vedada, multou o candidato em R$25 mil, então complicou a vida desse candidato lá de Pernambuco. Então abriu os olhos aí, porque realmente isso está acontecendo diariamente. Pois é, mas Natércia, voltando aqui para você, a gente tentando ver tanto aí sites, né, páginas, né, como, sei lá, aquela Dilma Bolada, e agora para as eleições aqui em Fortaleza já surgiram várias páginas dessa, né, prefeito, não sei o que, eles vão, são páginas assim que a gente não sabe direito quem é a autoria, mas fica falando claramente contra ou a favor de determinado prefeito. Isso daí, né? A tendência é que deve aumentar, né? Com certeza. A gente até percebe em época eleitoral, eu sou à frente da página do Povo Online, o bombardeio que a gente recebe de informação nos comentários ou inbox para determinado assunto. Que as pessoas tomam como verdade absoluta, pô, aquele site disse isso, vocês não vão reproduzir. Ou então usam ali como um ringue, né? Usam as nossas páginas, não só o Povo Online, mas várias páginas de veículos como o local de discussão, de bombardeio de informação. Então a gente tem um cuidado ao cubo com relação a isso. Tanto que na nossa página a gente vetou imagens. Não tem mais imagens, a pessoa pode só comentar ou colocar um link, mas você não consegue, porque aí você já é um espaço que a pessoa vai fazer puxando para uma campanha de um candidato. Então a gente vetou justamente por esse ano quente de crise política nacional. A gente achou por bem tirar as imagens para que a nossa página não sofra esse tipo de discussão, de guerra que acontece entre as pessoas. Serginho e Carlos, deixa eu perguntar aqui para vocês, dar uma saia justa boa em vocês agora. Vocês falaram aqui, quer dizer, na verdade foi o Gerardo que falou que achava que ia ser a campanha mais barata. O Carlos até discordou um pouco disso. Mas quando a gente fala barato, caro, vamos dar uma ideia aqui para o nosso ouvinte, para o eleitor. O que é uma campanha barata ou cara? De quanto a quanto vai uma campanha para prefeito? Aqui, por exemplo, nenhum de vocês vai estar trabalhando para a prefeitura aqui de Fortaleza, né? Não. Então, quanto é uma campanha para prefeito de Fortaleza? De quanto a quanto? Não tenho a menor ideia dos valores que chegam a isso. Lembro de ter visto alguma vez, mas não recordo mais desses valores. Mas eu tenho alguns conceitos que eu levo para minha vida que vai muito além de dinheiro, sabe, Marcos? Eu acredito que para mim, Serginho Aragão, enquanto profissional, uma campanha cara é aquela campanha que vai fazer eu chegar em casa e não conseguir encostar a cabeça no travesseiro para dormir. Então, tem valores, tem questão financeira, mas eu, enquanto profissional, jamais ia querer uma campanha dessa. Então, eu sei sim
que nós temos regras e nós temos que jogar dentro das regras. Essa questão de caixa 2, se vai ser feito, se não vai ser feito em determinada campanha, é errado. Você tem que trabalhar com o que a lei disponibiliza e com o que você pode fazer, entendeu? Mas os valores exatos, que é o motivo de sua pergunta, a quanto chega... Exato não precisa, mas eu queria ter uma ideia, para a eleição desse ano, com essas limitações, e quanto vocês acham que vai custar uma campanha barata ou cara? Diga, Gerardo. Marcos, é o seguinte, como Fortaleza serão 2 turnos, o pré-candidato só pode gastar até 50% do maior gasto da última. O maior gasto da última eleição foi pouco mais de 18 milhões do próprio Roberto Cláudio. Então, ou seja, no primeiro turno ele vai estar limitado a pouco mais de 9 milhões. Não sei o valor exato, mas só pegar a metade. O Roberto Cláudio. Aí o que é caro e o que é barato, aí eu deixo aqui pro nosso amigo aqui. Carlos Gama. E 70% no caso de um turno só, né? O importante é enxergar o seguinte, campanha cara é aquela para o candidato, campanha cara é aquela que não dá resultado, né? Eu acho que isso é fundamental. Para a população, campanha cara é aquela que vende a inverdade. Né? Então, eu acho que essa, ao mesmo tempo que é a eleição da incerteza no campo jurídico, né, da legislação, é a eleição da verdade, né, no campo da informação. No tocante ao assunto que nós trouxemos anteriormente, a gente chama mais atenção porque nós somos mais almejados por isso, mas a contra-informação sempre existiu em campanha. Difamação, material apócrifo, jornalzinho, isso sempre existiu. A questão é que agora é mais barato você fazer isso em maior frequência, em maior intensidade via web. Mas nós vamos continuar com isso, né? Isso faz parte. Agora, o importante é o seguinte, eu estava conversando com um amigo essa semana que está nos Estados Unidos e ele me falava que estava surpreso porque a intensidade como a Islândia era sucesso aqui e não era na mesma intensidade lá. Quer dizer, isso é uma questão cultural, né? Importante é perceber que quem bate, perde. Essa é a nossa tradição, né? As pessoas aqui no Brasil, elas gostam de ouvir a difamação. Ela não gosta do difamador. Ok. Né? Então isso não se traduz em voto. Então você entrar, esse é um conselho para o candidato, para as pessoas que trabalham nas campanhas, esqueçam os adversários, sabe? Vamos enaltecer os valores, o ponto forte. Por isso que eu digo, essa é a campanha da verdade. Chegou a hora das pessoas perceberem quem efetivamente faz as coisas, quem resolve os problemas e quem tem alternativas para levar o nosso país para o momento e para o lugar onde ele pode estar. Okay. Nós temos riquezas, nós temos valores, nós temos um povo criativo e nós estamos vivendo esse momento por ordem efetivamente de uma campanha que vende uma coisa que não é realidade. Ok, muito obrigado. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Debates do Povo. Hoje, com Marcos Tardan. Olá, estamos de volta hoje conversando sobre a campanha eleitoral de 2016. Aqui com a participação no estúdio do Gerardo Azevedo, advogado especialista em direito eleitoral, do Serginho Aragão, professor do curso de publicidade da Unifor, do Carlos Gama, diretor executivo da G-Marketing Comunicação, e da Natécia Mello, coordenadora de mídias sociais do grupo O Povo. Aqui o nosso ouvinte Roberto de Messejana ligou, mandou mensagem dizendo: chega de ladrão no poder. Muito bem, chega mesmo, né? E aqui já um outro aqui um pouco mais cético, né? O nosso ouvinte Eliabe Fonseca, dizendo: o amigo que acredita que não vai ter caixa 2 também acredita em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Cuca, só para entender. Tomara que não tenha, não, mas de fato é muito difícil qualquer um afirmar isso, né? E tem aqui uma do nosso ouvinte Cristiano do Benfica. Ele faz um alerta aqui, olha: publicitário que trabalha na política tem que tomar muito cuidado para não ir fazer companhia ao João Santana. Pergunto para vocês, isso aí, essa campanha, porque esse combate todo que teve, né, que está tendo e que é muito saudável no país contra as eleições, isso de fato mexeu assim no meio publicitário? As pessoas que trabalham no marketing estão mais receosos assim para aceitar um trabalho em campanha, ou não mudou nada? Deixa eu fazer uma pequena correção. O João Santana é jornalista, sem demérito nenhum, jornalistas, pelo amor de Deus, porque nós estamos aqui no celeiro de um. Mas existe uma clássica diferença entre quem faz campanha, né, e quem se promove com a campanha. Né? O João Santana, assim, não existe termo de comparação entre a campanha feita por Duda Mendonça, né, e feita por João Santana. João Santana é famoso, né, é um mestre da contra-informação, né, da destruição.
Duda Mendonça é um mestre da construção de imagem, né? Então, isso existe uma diferença clássica entre os dois. Então, eu diria para você o seguinte, tem gente que entra nesse negócio para lavar dinheiro, né? Tem gente que entra para ganhar dinheiro e tem gente que entra para fazer trabalho. Então, assim, a gente tem que separar um pouco as coisas, porque existe mau médico, mau advogado, mau engenheiro, né? E existem bons profissionais em todas essas áreas. Então, assim, eu diria para você que não é uma questão de processo, é uma questão de pessoas. E a exemplo do que eu disse anteriormente em relação aos candidatos, nós vamos ver o mesmo fenômeno em relação às pessoas que trabalham nessas campanhas. Porque a campanha da verdade, as pessoas estão sensíveis a isso e vão estar sensíveis também às pessoas que estão envolvidas no entorno desse candidato. Então, assim, não existe como você desassociar isso. Então, assim, o resultado da eleição a todo custo, isso não sobrevive, isso não se sustenta. Então, assim, ele está no lugar, o João Santana, né, reconhecendo todo o mérito, toda a criatividade que ele tem, né, todo o talento que ele tem, ele usou para uma coisa que não é. Eu aprendi quando era criança, né, que o bem sempre vence o mal. Né, então é nisso que a gente acredita. Então acho que ele está no lugar que lhe é devido. Marcos, Serginho. eu queria opinar também. O nome dessa pessoa dessa última mensagem é? Cristiano, do Benfica. Cristiano. Imagina que você está vindo numa avenida, numa rua qualquer, e você está com sua documentação, sua habilitação, documento do seu carro, tudo direitinho. E 500 metros à frente você encontra uma blitz. Você vai parar nessa blitz tranquilo, porque você está tudo direitinho, você está regular, você está correto. Mas imagina a mesma situação e o teu IPVA, o teu licenciamento, ou o teu documento está em falta, está irregular. Você encontrará aquele momento com algum temor, porque você não está de acordo com a lei. Então eu acredito sim que esse novo momento de Lava Jato, essa atenção que se atrai para esse tipo de profissional é verdadeira, principalmente para aqueles que estão em desacordo com a lei. Porque aquele que desempenha a sua função da forma correta, da forma precisa e dentro do que deve ser, ele não tem motivo para temer, ele não tem motivo para ficar preocupado. Sua única razão é desempenhar o seu trabalho e seu papel como deve ser feito. Boa analogia, Serginho. Ok. Aqui o nosso ouvinte Atlino, acho que é isso, Atlino do Tauap, ele diz assim: quando se coloca 45 dias para um candidato se apresentar na campanha, é uma legislação criada por raposas velhas para evitar candidatos novos. Gerardo, você concorda? Você acha que essas eleições, dado por esse tempo mais curto, né, das eleições, favorece de alguma maneira as que ele chama aqui, o ouvinte chama de raposas velhas, ou melhor, prejudica os candidatos novos? Marcos, eu não vejo muito por essa ótica, não. Eu acredito que a redução no tempo eleitoral é justamente... Eu tenho a impressão que o legislador quis passar com essa nova lei de ele tentar igualar, auferindo o princípio da isonomia entre os candidatos, limitando os gastos da campanha, reduzindo o tempo de rádio, de TV. Então, a questão é essa. Eu acho que ele quer igualar cada vez mais, para realmente ser eleito, não é aquele que gasta mais, e sim aquele que passa a melhor mensagem, certo? Aquele que vê os problemas sociais e realmente vai trabalhar em função de algo, e não em função dele. Ok, temos aqui mais a participação de ouvinte também. Eu não estou conseguindo localizar aqui o nome do ouvinte, mas ele diz assim: Marcos e debatedores, bom dia, parabéns, excelente debate. Uma pergunta: serão as eleições municipais um termômetro para os próximos capítulos das campanhas eleitorais no país? E pensando assim, mais mudanças no processo eleitoral ainda virão por aí? Ou teremos, como é que ele diz assim, o candidato mais fundo branco é uma nova realidade? Não entendi isso. Ou teremos saídas engenhosas para o marketing eleitoral? Enfim, aqui o ponto da pergunta dele principal mais mudanças no processo eleitoral ainda virão por aí? Você acha, Gerardo? Você acha que assim, as eleições desse ano é uma experimentação, talvez assim, para outras mudanças? O direito eleitoral... Já temos para 2018 o comprovante do voto, né, previsto. Isso. Né? O direito eleitoral, ele tem uma natureza jurídica diversa dos outros direitos. Ele tem a natureza consultiva, ou seja, você pode ir até a justiça eleitoral, você como candidato a uma coligação, um partido, e fazer uma consulta de determinado assunto, certo? O que isso também ajuda muito para você realmente ter pretensões e você também pactuar o que será feito na sua campanha. Diante disso, pode só repetir a pergunta? Não, era se as mudanças no processo eleitoral ainda virão outras mudanças por aí. Pronto, né? Diante disso, a legislação eleitoral está sempre mudando, sempre o Tribunal Superior Eleitoral,
está expedindo resoluções e entendimentos para realmente tentar pacificar todos os temas a serem abordados nas eleições e não deixar a mínima de brecha. Brecha sempre tem, porque o direito é uma ciência inexata. Teve uma até que eu comentei aqui com vocês, olha, só para registrar aqui, o ouvinte é o Camilo Silva, da Maraponga, que fez a pergunta. Mas enfim, eu estava comentando com vocês aqui antes do início do programa que o prefeito Roberto Cláudio, até numa recente conversa, que ele falou que estava um estudo aí bem avançado, parece que a autorização talvez para as eleições ainda deste ano, de o eleitor, pessoa física, poder fazer doação via cartão de crédito para as campanhas, né? Mas o Carlos Gama, não vai acontecer não, né? Não, crowdfunding, que é a famosa tipo vaquinha, traduzindo para o bom português. Tipo a da Dilma para conseguir o... Isso, o Gilmar Mendes já se pronunciou a respeito, disse que não é legal. Eu acho importante a gente entender, quer dizer, a diferença, né, do grau de maturidade, né? Quer dizer, nos Estados Unidos você tem a contribuição empresarial, isso é público, né? Você tem a contribuição de pessoa física em modelo de crowdfunding, e isso também é público, as pessoas têm transparência total. O que nós estamos fazendo é voltando no tempo, né? Nós estamos proibindo o empresariado, e aí, desculpem, representação é legítima, né? Interesses são legítimos, da mesma forma que os sindicatos se manifestam, tem as contribuições sindicais, tem as contribuições partidárias, e aí nós estamos fazendo com que as pessoas obrigatoriamente, né, busquem alternativas, e aí o brasileiro é criativo em buscar alternativas, viu? Lembrando, Marcos, que nessas eleições está estritamente proibida a doação de pessoas jurídicas, seja ela para candidato, para partido ou coligação, que realmente estava havendo uma discussão no meio do cenário jurídico, que poderia ser uma doação de pessoa jurídica para a coligação, e de fato, se houvesse isso, a coligação acabaria repassando para os candidatos. Teoricamente, as campanhas vão ser do fundo partidário e de doação de pessoa física. Mas com esse tempo tão curto para arrecadar dinheiro, eu não sei como cada candidato vai ter que botar um exército na rua para poder ficar pegando doação de pessoa física. É difícil, eu não sei como é que vai funcionar não, mas... Pronto, finalizando, é só isso. Realmente está o entendimento da jurisprudência pátria hoje é essa. É vedado qualquer tipo de doação de pessoa jurídica. Chegando aqui o final do programa, o ouvinte, o Camilo Silva, ele botou outra mensagem aqui para se explicar melhor. Ele diz assim: candidato mais fundo branco é uma referência ao estilo para programas de TV. Nada de tomadas externas ou algo assim. Apenas o candidato e suas propostas num fundo branco. Sérgio, quer fazer algum comentário sobre isso, antes de eu dar uma rodada final aqui, não? Não. No final. Então, gente, já estamos aí chegando na reta final do programa. Temos aí 40 segundos para cada um se despedir, dar a sua mensagem final. Quer começar por você, Sérgio? Começo. Essa é a nossa hora. E agora eu estou falando enquanto cidadão, enquanto eleitor. Essa é a hora de nós ponderarmos, colocar numa balança quem é bom, quem é ruim, quem tem melhores propostas para a sua cidade, analisar o histórico de cada um. Então, se dá para fazer um pedido para cada um que está nos escutando, independente para quem eu venha a trabalhar, escolha o que fez mais por você, escolha o que fez mais pela sua cidade, para que depois você não se arrependa e não venha a reclamar, né? Minha mensagem é essa. Obrigado, Sérgio. Natércia. Na verdade, somente agradecer. Eu acho que é um debate que a gente pode ir mais além, discutir isso mais vezes até o início das campanhas de verdade. Então, acho que cabe a gente até explorar um pouco esse assunto, que é de interesse para toda a população. Muito bem, Natércia. Vamos te chamar de novo aqui, viu? Para você participar mais, falando aqui sobre mídias sociais aqui e as novidades que tem pela frente esse ano. Carlos Gama. Bom, agradecer pelo convite, né, pela oportunidade, dizer aos ouvintes que, apesar do tom crítico, né, das discussões, a gente tem a opção de fazer escolha, né? E a escolha pode ser pelo lado bom da coisa, né? De que bom que as coisas estão mudando, né? Que bom que a legislação, apesar de algumas falhas, alguns desvios, né, que no nosso entendimento, que elas estão acontecendo, ou seja, nos dá a oportunidade de corrigir os desvios nas próximas eleições, né? De ver o que funcionou, o que não funcionou. Isso mostra dinamismo e eu acho que favorece um pouco a discussão. Se nós não estaríamos aqui se não tivesse mudado nessa proporção, né? Então eu queria agradecer e dizer que a cidadania tá vencendo. Eu acho que no final disso tudo o bem prevalecerá. Muito bem, Gerardo Azevedo.
Marcos, queria também realmente agradecer mais uma vez o convite aqui da Rádio Povo. E como consultor e assessor jurídico, trabalho para pretensos candidatos e futuros candidatos, a mensagem que eu quero deixar é não se deixe influenciar pelos escândalos, adote uma atitude íntegra, séria, esteja realmente disposto a se candidatar para fazer diferente, para criar uma sociedade mais justa e equilibrada. E acima de tudo, mostre para as pessoas que essa é a sua forma de viver e será a sua forma de trabalhar. Ok. Muito obrigado, Gerardo, obrigado aos ouvintes, a todos os demais ouvintes também que eu não pude citar nem ler aqui as participações, obrigado a todos. Lembrem, vamos votar consciente, nada de ficha suja, chega de corruptos no poder. É isso, muito obrigado a todos. Tivemos no programa de hoje trabalhos técnicos de Kiko Gomes, assistente de estúdio Moacir Luiz Dreia, produção Alan Dantas, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Debates do Povo. Hoje, com Marcos Tardan. Na sequência, você fica com o Trem Bala na AM 1010 e na FM 95.5 acompanhe o repórter CBN, em seguida o CBN Brasil. Muito obrigado e até amanhã.